Olá, eu sou Patrícia Dias da Conexão dos Anjos e vou falar um pouquinho das vibrações do mês de março do ano de 2026. Janeiro e fevereiro trouxe muitas limpezas, então recebi muitas mensagens de muitas pessoas que estavam bem esgotadas nesse mês. E eu confesso para vocês que fevereiro também eu senti esse cansaço, estava bem cansativo, bem desafiador. Então, esse é um ano para nós de inícios, de coragem, de liderança, de decisão e de novos caminhos. Isso é uma coisa boa, novos caminhos. Só que às vezes esses novos caminhos vêm através de limpezas, situações que nos apertam a olhar para uma nova consciência. Então, o mês de fevereiro ele trouxe essa sensibilidade, trouxe esse cansaço emocional, trouxe reorganizações internas. Então, março, ele começa a pedir estrutura, ordem, materialização. É como se o fluxo da vida estivesse dizendo: agora que você percebeu o que precisa mudar, começa a colocar isso em prática. Então, a vibração de março é prática, é concretizar, é disciplinar-se. Vamos para as palavras-chave do mês. Então, é estrutura, organização, trabalho consistente, então constância, disciplina, reorganização da vida prática, colocar limites, prioridades, realinhar prioridades. Então é um mês que pede pra gente colocar os pés no chão. E muitas vezes a gente não sabe como colocar o pé no chão, não é? Eu faço tantas orações e muitas vezes nas orações eu escuto Deus falando assim: coloca o pé que eu sou o chão. E muitas vezes a gente conversa com Deus e Ele fala conosco através de músicas, através de trechos de livros, através da Bíblia principalmente, através de mensagens que vêm de outras pessoas. E então eu recebi essa resposta de Deus em muitas orações e eu guardei no meu coração por um tempo, até que no momento em que aconteceu algo muito grave na minha vida, eu pedi a uma amiga que orasse por mim, orasse junto comigo. E quando ela orou junto comigo, ela falou: Paty, eu sinto aqui que é para você pôr o pé no chão, para você colocar o pé, que Deus é o seu chão. É exatamente o que ele tinha falado para mim, em outras palavras. Então é assim que vem. Eu não tinha contado para ela isso, eu tinha guardado no meu coração. E ela falou isso. Então foi muito emocionante ouvir. É assim que vem as confirmações de Deus. Então guarda esse exemplo no seu coração e observa as respostas que Deus está te enviando. Se você tem dúvidas, se você está sentindo insegurança sobre essas respostas, aguarde, que vai vir através de algum movimento. E como eu fiz esse momento de grande apuro que eu estava passando, ela fez oração comigo. É muito bom a gente ter essas alianças, conversar com pessoas que a gente confia e não só pedir: ore por mim, vamos orar junto, ora junto comigo. Isso é muito legal de fazer, porque assim a gente une forças. E a oração, ela é uma reprogramação energética. Isso é espiritualidade na prática, orar pelo menos uma vez por dia. A gente deveria orar mais. E não só orar o Pai Nosso, Ave Maria, orações que a gente conhece, mas conversar com Deus com as nossas palavras. Sentar na sua cama e falar: bom dia, Deus. Te entrego esse dia, te entrego o meu coração. E tem dia que é tão assim que a gente fala: Deus, bom dia, é nós, vamos junto. E a intenção, se ela for verdadeira, tem o poder de uma oração inteira. Pense nisso, pense na sua verdade, no que você pode oferecer de conexão mais verdadeira com Deus. Isso é viver um estilo de vida de oração. E esse é um mês que a espiritualidade continua presente, mas com um convite mais claro de a gente aplicar a espiritualidade na vida real, que é isso, viver uma vida de oração, porque é através da oração que a gente se reconecta com o céu, traz um pouco do céu para a terra, traz o nosso verdadeiro lar para a terra, e se desenvolve. É o que a gente veio fazer aqui, a gente veio se desenvolver, não tem para onde correr. Não adianta barganhar com Deus, não adianta nada disso, é se desenvolver, amadurecer, despertar consciência, ser humano de verdade, aprender a sentir, a se expressar, errar, levantar, continuar. É vida verdadeira. Eu vejo muitas pessoas vendendo, às vezes, métodos de uma paz contínua, de uma prosperidade contínua, e nada na nossa vida vai ser perfeito. Tudo vem num processo de oscilações. Vem momentos bons, momentos mais desafiadores. Então o melhor é a gente aprender a se apresentar diante de Deus, a oferecer a nossa vida ao Criador e convidar o Criador a viver a vida com a gente todos os dias, buscar Deus todos os dias.
é a forma de aplicar essa espiritualidade na vida real. E ir quebrando essas expectativas de que eu vou orar e vai ficar tudo bem. Vai sim, mas as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar. Então que Deus dê o discernimento pra gente amadurecer e viver essas mudanças e até gostar delas. A princípio, as mudanças vêm, mesmo sendo boas, muitas vezes a gente resiste. E isso é natural do ser humano. Então procurar uma via de dissolução dos apegos, dos medos, das receanças, tudo isso está muito presente nesse momento que a gente está vivendo, não só nesse mês, mas no nosso momento planetário. Então vamos falar dos principais desafios do mês. A gente pode sentir nesse mês uma sensação de peso, de responsabilidade, a impressão de que tudo exige esforço. Então pode ter pessoas que vão sentir excesso de tarefas, pressão por resultados. Logo preciso dar resultado, cadê meu resultado? Necessidade de resolver pendências antigas, que resolver em um dia, coisas que estão há muitos anos em resolução. Então a gente vai precisar orar sobre isso para saber, com discernimento, as ações que precisam ser feitas, questões financeiras pedindo reorganização. Então é uma energia de estrutura e de realidade. Então a gente vai ter que organizar algumas coisas. E também a gente tem uma energia de confronto com aquilo que precisa ser organizado. Então, esse mês de março tende a iluminar áreas que precisam de ajustes, as nossas finanças, a nossa rotina, saúde física, relações desequilibradas, excessos de responsabilidade. Então, aquilo que estava sendo empurrado pode pedir resolução. E essa resolução, muitas vezes, são as vias de diálogo, sentar e conversar quantas vezes for preciso até se alinhar, até se organizar. Às vezes as pessoas podem ir para o radicalismo, não consigo conversar, vou pedir demissão, vou pedir divórcio. E muitas vezes, pedir demissão e pedir divórcio, a gente faz por uma dificuldade de diálogo, dificuldade de sentar e conversar, e acaba levando o problema para o próximo trabalho, para o outro relacionamento. Claro que em algumas situações extremas é necessário romper vínculos e contratos, mas esse é um período da gente sentar para resolver as nossas diferenças. Isso não é simplesinho, dá trabalho sim. Quem diz que é fácil não está vivendo uma realidade humana. Então, primeira coisa, sinta-se aqui abraçado ou abraçada no conflito que você vive. Busque as ferramentas para você atravessar. Também pode acontecer nesse mês uma rigidez emocional ou mental. Então, se a vibração ficar densa, pode aparecer irritação, controle excessivo, dificuldade de flexibilizar e uma sensação forte de cobrança interna. Então, é uma energia assim que busca a estabilidade, mas pode gerar dureza interna se a gente se desconectar da nossa sensibilidade. Por isso a importância da oração diária. Possíveis soluções para um caminho de equilíbrio nesse mês é criar estrutura para a vida. Então, organizar a agenda, reorganizar suas finanças, estabelecer metas realistas. Então, se você está com metas grandes, quebra elas em partes para você ir realizando aos poucos. Isso dá uma sensação melhor, que a gente vai conseguindo bater as metas. Colocar prioridades mais claras. Então, a gente vai ter que escrever. Às vezes eu peço coisas para Deus e eu percebo, nossa, mas não está tão claro o que eu quero. Então, eu realinho e coloco nas minhas orações, geralmente já na forma de agradecimento. Então, já agradece a saúde, já agradece a prosperidade e vai mentalizando, agradeço a minha casa nova, agradeço as mudanças positivas no meu trabalho, vai agradecendo essas coisas. Esses pequenos ajustes que você pode fazer agora vão criar bastante estabilidade para os próximos meses. E lembre, não é tudo perfeito. Você pode estabelecer metas realistas e precisar realinhar elas um pouquinho mais para frente. Mas se isso já estiver meio que organizado no seu radar, a energia já muda, já é diferente. Então, cuidar do corpo físico. Essa vibração do mês de março, ela tem uma relação também com a estrutura corporal. Então, favorece o exercício físico, o fortalecimento muscular, a alimentação mais estruturada. Como a nutricionista me falou esses dias, falou pra gente estar fazendo algumas mudanças familiares, ela falou mais descascar e menos desembalar. A gente tá colocando isso em prática, tá dando certo. Rotina de sono também é muito importante de reorganizar. Então, quando o corpo ganha ritmo, a mente também se organiza. Também é um mês com uma energia de fazer menos coisas com mais consistência. Então, essa é uma energia que nós estamos que premia constância ao invés de velocidade. E justamente o nosso mundo com mensagens instantâneas, vídeos curtos e tudo muito rápido,
parece que a gente tem que fazer as coisas para ontem. Isso deixa a gente com adoecimento mental, emocional, espiritual. Então funciona melhor. Poucos projetos, com uma execução mais consistente, uma disciplina mais tranquila. Então, mas eu tenho um projeto grande, quebra ele em bate-metas menores, quebra ele em pedaços, em trimestres, bimestres, para você ver isso com menos velocidade e mais constância. Então, pequenos passos repetidos vão gerar resultados grandes. Esse também é um período de unir a espiritualidade à ação. Então, março pede assim menos fuga, mais presença. Então, onde a gente está fugindo da realidade? Tem práticas simples que vão ajudar muito no dia a dia, que é a oração diária, exercícios de respiração, momentos de silêncio, ou de ouvir músicas clássicas ou músicas bem tranquilas, escrever seus planos, ideias e sentimentos para organizar os seus pensamentos. Então, a espiritualidade na prática, com esses exemplos, ela vira uma base muito forte interna, enquanto a sua vida ganha prática que se estrutura. Então, uma vida prática se estruturando. Então, vamos fazer aqui uma síntese energética do mês de março, que é uma energia bem forte, a gente tem que aproveitar essa energia, que é um mês de construção. Então, depois de um período que foi tão intenso emocionalmente, no coletivo, a vida começa a pedir ordem, maturidade, direção. Então, quem aceitar organizar a própria vida tende a sentir mais estabilidade, clareza de caminhos, crescimento consistente. Então, quem resistir a essa organização pode sentir mais peso, mais pressão. Mas a boa notícia é que essa vibração do mês de março recompensa a disciplina com estabilidade. Então é um mês que ensina algo precioso. O milagre também acontece através da organização da vida cotidiana. Olha que maravilhoso. Então, nós vamos agora fazer uma oração do mês de março. Respira fundo. Permite que seu anjo da guarda se fortaleça nessa oração, porque nós estamos abrindo espaço para a atuação dos anjos na nossa vida. Então, todas as portas que estavam fechadas, apegos, pressões, pensamentos equivocados, sentimentos contraditórios não aceitos, agora nós vamos entregando aos nossos respectivos anjos da guarda, para que a luz de Deus se faça em nossas vidas. E fazemos essa oração para o mês de março desse ano de 2026. Senhor Deus, fonte de toda sabedoria e direção, nesse início de um novo mês e nesse mês todo de março, eu me coloco em Tua presença com um coração aberto e disponível. Consagro a Ti os caminhos que se abrem diante de mim e entrego cada decisão, cada passo e cada aprendizado que março trará. Que a Tua luz ilumine minha mente para reconhecer o que precisa ser construído, organizado e fortalecido em minha vida. Derrama sobre mim Teu espírito de ordem, clareza e disciplina. Que eu encontre serenidade para colocar prioridades no lugar certo, coragem para realizar o que precisa ser feito e maturidade para sustentar os compromissos que conduzem ao meu crescimento. Que minhas ações nasçam da consciência e que cada pequena atitude diária se transforme em base sólida para os frutos que estão sendo preparados. Ensina-me a unir espiritualidade e vida prática. Que minha fé esteja sempre em cada escolha, em cada tarefa simples, em cada responsabilidade assumida. Que eu caminhe com os pés firmes na terra e o coração conectado ao céu, lembrando que o sagrado também se manifesta nas pequenas construções do cotidiano. Quando o cansaço surgir, renova minhas forças. Quando a mente se tornar rígida, traz flexibilidade e sabedoria ao meu coração. Que eu saiba agir com disciplina, sem perder a ternura, e construir com firmeza sem perder a sensibilidade. Abençoa minha rotina, minhas relações, minha saúde e minha prosperidade, que tudo em minha vida encontre o seu lugar concreto e que cada área se reorganize sob a Tua presença amorosa. Que este mês seja um tempo de estrutura, amadurecimento e crescimento verdadeiro, que cada passo que eu der esteja alinhado com o Teu propósito, e que a paz do Teu Espírito conduza a minha jornada. Amém. Respira fundo e recebe essas bênçãos, essa limpeza energética. Que cada dor que você estava sentindo no seu corpo seja entregue aos anjos e os anjos tragam de volta a saúde, 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 que é a verdadeira herança que vem do Criador.
nós possamos nos conectar com a nossa herança divina, limpando, desobstruindo o caminho e enxergando a graça do aprendizado, do crescimento que viemos viver na Terra. Graças a Deus, e eu sou Patrícia Dias, da Conexão dos Anjos, sempre trazendo conteúdos para você se conectar com o seu espírito e se reorganizar internamente.